Após o depoimento do Major Natali, que foi filmado dando água a vândalos no interior do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, deputados da CPI do Distrito Federal pediram a revisão das penas que estão sendo impostas a cidadãos no Supremo Tribunal Federal, ressaltando a necessidade de individualizar as condutas e a impossibilidade de se atribuir uma culpa coletiva a qualquer pessoa pelo comportamento de uma minoria. Em entrevista, o deputado pastor Daniel de Castro afirmou que o depoimento do Major Natali teve uma importância fundamental. O deputado afirmou que, ainda que se assuma que o major não deu ordem de prisão e ficou servindo água para proteger a própria vida, ainda é necessário explicar a omissão do GSI, que não impediu a entrada no palácio e permitiu a saída dos vândalos que efetivamente quebraram. O deputado lembrou que o próprio presidente Lula apontou que as portas foram abertas e pediu que isso seja efetivamente investigado. O deputado fez um apelo. Atenção, ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente o eminente ministro Alexandre de Moraes. Pegue o depoimento do major, analise ele, porque precisamos fazer uma revisão dessas penas que estão sendo imputadas a essas pessoas. Pastor Daniel de Castro explicou. O major disse que havia 3 categorias de manifestantes. Aqueles que eram ferozes, vândalos, estavam quebrando e depredando. Outros que estavam servindo de escudo. E uma outra categoria que estava dizendo, pare, não quebre. Só aí já mostra que precisa ser observada a individualização de condutas. Ele acrescentou, desde sempre estou falando isso aqui. Isso é uma prática de uma injustiça. Não é a justiça que queremos. A deputada Paula Belmonte, por seu turno, afirmou que o depoimento traz um fator muito relevante para todos nós, principalmente nessas penas que estão sendo sentenciadas agora. Ela afirmou: o major que serviu água para os vândalos traz 3 tipos de manifestantes. Os vândalos, os manifestantes que ficaram imóveis ali, que ele diz que eram a grande maioria, que ficaram impactados com toda aquela ação, e teve uma 3ª categoria de manifestantes que se fizeram escudos humanos para que os vândalos não jogassem pedras na polícia militar. Traz aqui realmente o sentimento patriótico. Paula Belmonte lembrou que os cidadãos que foram presos pertencem aos grupos que não depredaram e ainda defenderam o patrimônio e a polícia, e acrescentou: isso mostra, mais uma vez, que as penas têm que ser individualizadas, que todas as sentenças têm que olhar para cada uma dessas pessoas. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, pessoas foram presas em massa e têm seus direitos e bens restringidos sem qualquer respeito ao devido processo legal. O ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar em decisão monocrática em inquérito administrativo a renda de canais e sites conservadores como a Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, o tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Toda a renda de mais de 27 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código PIX a ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!
Eu gostaria de saber a opinião do senhor acerca do depoimento de hoje, como ele contribui para o andamento das investigações da CPI. Boa tarde, amigo. Boa tarde quem nos assiste. Eu acho assim, esse depoimento do Major Natália, ele tem uma fundamental importância. Primeiro, quando ele dentro do palácio, por mais que ele vai usar o seu álibi, diz que não serviu água. Além de servir água, o GSI apresentou a porta de saída para os manifestantes, uma vez que deveria prendê-los, porque o policial deve. O do povo pode, até qualquer um do povo pode prender. Então ali já, no meu ponto de vista, um erro grave. Por mais que eu quero considerar que sobre o risco de vida, ele possa ter ido para uma negociação, e não sei eu se ele é negociador preparado, porque negocia quem é o negociador preparado. Mas se porventura isso foi para salvaguardar a sua vida e a de outrem, o erro não tira a potência do outro. Por que entraram? Eu mostrei o vídeo. Presidente Lula dizendo, alguém facilitou. A porta não foi arrombada, a porta do palácio foi aberta. Quem abre é quem tem a chave por dentro. Então é a palavra do presidente. Então já há um erro de quem facilitou. Isso precisa ser investigado. Agora, o que há de estarrecedor, e aí meu coração sangra, e por isso que eu sempre venho com a palavra de Deus, com a busca da verdade real, da justiça, da ampla defesa, do contraditório, da individualização das condutas, é justamente pelo que foi dito aqui hoje. Atenção, ministros do Supremo Tribunal, especialmente o eminente ministro Alexandre de Moraes, pegue o depoimento do Major, analise ele, que precisamos fazer uma revisão dessas penas que estão sendo imputadas a essas pessoas, porque o Major disse que havia 3 categorias de manifestantes, aqueles que eram ferozes, vândalos que estavam quebrando e depedrando. Outros que estavam servindo de escudo, e uma outra categoria dizendo pare, não quebre. Só aí já mostra que precisa ser observado a individualização de conduta. Onde estão todos eles? Todos eles presos. Desde sempre eu estou falando aqui, isso é uma prática de uma injustiça, não é a justiça que queremos. Mas como a gente vai partir para essa etapa final, os nervos vão aflorar um pouco mais, as defesas virão mais fortes, está declarada a leniência do governo federal, acabou, graças a Deus, não há só imputação na polícia, por mais que tenha um grupinho aqui que está escondendo o Saulo, está escondendo o Dino, que eles deveriam passar, e já estão convocados pela CPI, mas aqueles que queriam um assento ali na mesa para dizer que a direita não ia conduzir tudo, jogar debaixo do tapete, assentou e muita coisa está indo para debaixo do tapete. Cadê o governo federal aqui? Ou seja, essa oitiva de hoje, ela meio que equilibra o jogo. Ela equilibra o jogo. Para mim, ele já está equilibrado há muito tempo. Assim, eu tenho todos os meus relatórios, estou preparando o meu, estou preparando muita coisa para apresentar no final. A gente tem estudado incansavelmente, até as madrugadas, a vida de todos os depoentes, analisado todo o cenário. Assim, eu vou trazer outros vídeos aqui que impactam. Tem vídeo desse pessoal que está tentando, não quebra, indo para frente, se colocando inclusive na frente. Eu tenho os vídeos, eu tenho tudo preparado para nessa reta final mostrar para quê? Para que no final do relatório a gente possa imputar a culpa a quem é devida. E aí vai entrar a direita, vai entrar a esquerda, seja quem for. Porque eu entendo que isso, e eu entendo que todos os deputados aqui estão revestidos desse entendimento também. Não quero que alguém aqui vai querer praticar injustiça, porque a prática de injustiça, quem quer que seja, ela é crime. Então eu entendo que a gente vai ter um grande relatório. Eu vou falar uma coisa que é muito importante. Eu estive no Congresso Nacional na quinta-feira. Eu ouvi 2 senadores dizendo que esta CPI para eles é espelho. Eles dizendo lá que a CPI lá foi tomada pela esquerda, e pela esquerda só aprova o que eles querem. O governo não queria a CPI, aí começou a liberar a emenda, não deu certo. Quando aprovou a CPMI do Congresso Nacional, ele indicou relator, a maioria dos membros, 6 deputados do Maranhão. Então o que eles estão falando? De lá é natimorto, mas o que serve para de lá é a CPI daqui. O que mostra, aí tem que ressaltar a seriedade dessa CPI. Mas a coisa mais séria dessa CPI do Distrito Federal será a composição do seu relatório, pela mão, inclusive, dos membros titulares dessa CPI, que irão ter voz e ter voto. Boa tarde, deputada, tudo bem? Deputada, eu queria que você fizesse uma avaliação a respeito do depoimento de hoje. Olha, a avaliação é que traz um fator muito relevante para todos nós, principalmente nessas penas que estão sendo sentenciadas agora. É a questão de que o major, que serviu água para a população, para os vândalos, né? Ele traz 3 tipos de manifestantes. Os manifestantes que eram vândalos, e que esses nós defendemos que eles estejam na cadeia pagando isso. Os manifestantes que ficaram imóveis ali, e que ele disse que era a grande maioria. Isso é importante porque eu vi a fala agora de um parlamentar dizendo que era a grande maioria vândalos. Não é. Essa aí ele falou que 1/4 eram de vândalos. Foi essa a palavra do major. A segunda manifestante, que é a grande maioria, que ficaram, vamos dizer assim, impactados com toda aquela ação sem fazer nada, e
teve uma terceira categoria de pessoas que eram manifestantes que se fizeram escudos humanos para que os vândalos não jogassem pedra na polícia militar. Então traz aqui realmente o sentimento patriótico de que muitos ali que estavam dentro e que foram todos presos dentro dos prédios públicos estavam defendendo inclusive a polícia militar. Isso não foi dito por mim, foi dito pelo próprio major que serviu água pelos vândalos. Isso mostra mais uma vez que as penas elas têm que ser individualizadas, que todas as sentenças têm que olhar cada uma dessas pessoas. Um outro ponto importante aqui é, mais uma vez, o próprio comandante da Polícia Federal, ele fala que existia um perigo eminente, mas esse próprio comandante da Polícia Militar não entrou em contato com o GSI. Então ficou aí essa informação parada dentro do Ministério da Justiça, e essa movimentação da parada do Ministério da Justiça traz até uma indignação ao próprio presidente da República, o Lula, que ele diz que eu vi as imagens e não vi policial, não vi as portas abertas, eu não vi arrombamento. Então é importante nós estarmos aqui esclarecendo a população. A grande maioria dos manifestantes era uma manifestação pacífica, inclusive alguns fazendo escudo humano, pedindo para que esses vândalos parassem de jogar pedra. Muito obrigado.